2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Amém e amém. Deixe sua Bíblia aberta aí um pouquinho. Nós vamos orar ao Senhor. Curva sua fronte, feche seus olhos um pouquinho. Oramos então. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Mais um domingo nós estamos aqui na tua presença, louvando o teu nome, com todos esses irmãos que têm servido ao Senhor nesse dia, com responsabilidades de servir a igreja, seja na porta, o corpo diaconal, na mesa, na escola bíblica, no louvor, no pátio, em todas as esferas aqui, onde os ministérios estão ativos nesta noite, para servir a um Deus que é digno, como cantamos aqui, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Agora, quando nós estamos aqui nessa nave, nesse local, nesse templo, nós queremos ouvir a tua palavra. Nós queremos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós não queremos ficar disperso, com a nossa mente dispersa, com a nossa alma dispersa, o nosso coração. Não, que nesses momentos aqui, que nessas horas que vamos passarmos aqui, que possamos conectar o nosso coração ao trono da tua graça e da tua glória, para que possamos crescer cada dia mais, Senhor amado, na graça e no conhecimento do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém bem alto. Amém, irmãos? Amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. O que eu queria falar nesta noite com os irmãos, que Deus vem falando também ao meu coração, nesse texto aqui, é, na verdade, administrando a fé cristã em tempos de crises. Nós vivemos momentos difíceis, momentos de crises, como também viveu o apóstolo Paulo. É interessante porque Jim Elliot, ele disse uma frase que tem tudo a ver com aquilo que eu quero conversar, pregar nessa noite. Ele disse: no meu fim está o meu começo, disse ele. E de fato é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui na vida do apóstolo Paulo. No meu fim, eu posso então voltar ao meu começo e posso então testemunhar, porque como eu vou falar aqui, num dos pontos da minha pregação, o apóstolo Paulo, ele iniciou bem a caminhada dele de fé, mas também ele terminou bem a caminhada dele de fé. E eu acho que isso é muito importante para todos nós, começarmos bem e terminarmos bem a nossa vida com Deus. E é justamente isso que o texto deixa de maneira muito clarificada. O apóstolo Paulo, ele na verdade é uma figura central
no Novo Testamento. Nós sabemos um pouco pela Bíblia que o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que o apóstolo Paulo ele era fariseu de fariseus, que o apóstolo Paulo ele foi criado em Tarso, depois foi para Jerusalém, era cidadão romano, como também ele era um judeu zeloso, e ele, na verdade, se transforma numa figura-chave, numa figura central do Novo Testamento. Por quê? Porque de perseguidor da igreja, em Atos 8, quando a Bíblia apresenta para nós o apóstolo Paulo, usando o seu primeiro nome, que é Saulo de Tarso, Saulo porque ele vem da tribo de Benjamim, porque é na verdade uma homenagem que os seus pais estavam dando para o primeiro rei de Israel, que foi Saul, por isso o nome dele Saulo. É claro que depois nós vamos conhecer ele como Paulo, é um cognome depois. Mas a Bíblia apresenta ele como Saulo, no capítulo 8, e não apresenta de maneira muito vistosa, porque ele está como que avalizando a morte do primeiro mártir cristão, que foi Estevão, que lá em Atos capítulo 7 mostra então o seu martírio. O Estevão, que foi um homem cheio do Espírito Santo, que foi um homem que Deus usou de maneira poderosa na sua pregação, e que agora ele é vitimado, martirizado por aqueles judeus. E quem estava ali? O Saulo de Tarso. Então a Bíblia apresenta ele para nós no capítulo 8. E ele foi depois um grande propagador da fé cristã. Ele foi um bandeirante, ele foi um baluarte do Evangelho. Ele foi depois um mestre, ele foi depois um apóstolo dos gentios. Porque do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos até o capítulo, depois do capítulo 13, do capítulo 13 até o capítulo 28, o Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai então começar primeiro mostrando a igreja de forma geral, no livro de Atos. Depois ele vai mostrando o ministério do apóstolo Pedro, e quando chega no capítulo 9, ele mostra a conversão do apóstolo Paulo. Ele é convertido, ele é transformado na velha estrada de Damasco por Cristo Jesus. E aí no capítulo 13 até o capítulo 28, Lucas, ele mira o seu olhar histórico para a vida e para a obra do apóstolo Paulo. Então, do capítulo 13 até o capítulo 28, você vai ver o apóstolo Paulo, as viagens missionárias, ele fundando as igrejas, treinando líderes, capacitando pessoas, tendo experiências magníficas com Deus a partir disso aí. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 epístolas, ou 13 cartas, que estão aí no bojo da sua Bíblia. Começa lá em Romanos, né? Na ordem que está na Bíblia, né? Romanos, depois 1ª, 2ª Coríntios, depois o Gálatas, Efésios, e por aí vai. 13 cartas o apóstolo Paulo, ele escreve no Novo Testamento, né? Agora aqui, em 2 Timóteo, na verdade, a última carta que o apóstolo Paulo vai escrever antes de morrer. É um documento derradeiro, na verdade. É as últimas palavras do servo do Senhor, porque ele vai enfrentar o martírio. Ele estava preso, na verdade, em Roma. Ele já estava velho, ele já estava abatido. Ele estava, na verdade, fraco, ele estava solitário, ele estava preso. Ele era uma pessoa que muitos, nós vamos ver no texto, o abandonaram. Então Paulo está enfrentando, na verdade, uma grande luta do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista da espiritualidade, ele está livre. Ele está aqui emitindo uma carta, uma epístola para o jovem discípulo dele, Timóteo, que obviamente depois da morte de Paulo também vai morrer, segundo os historiadores. Mas Paulo está aqui preso em Roma.
Paulo está aqui fraco, ele já é velho. Alguns estudiosos chamam esta carta aqui de Signai Cantil. Por quê? Porque é o canto do cisne. É claro que isso é algo metafórico, trazido lá de Sócrates, que falou isso, mas o cisne, ele canta antes de morrer, metaforicamente falando da filosofia grega. Então eles usam isso para Paulo também, porque Paulo está aqui cantando o seu último canto, escrevendo a sua última epístola. Ele está preso, ele está na masmorra romana, ele sabe que vai enfrentar uma morte duríssima, dolorosa, mas ele não está quebrado, ele não está azedo, ele não está amargurado, ele não está bronqueado, chateado, ele não está dizendo: puxa, o que aconteceu com a minha vida? Eu era fariseu, eu fui criado aos pés do maior erudito da época, eu tinha o título de cidadão romano, eu era fariseu dos fariseus, eu era um intelectual, e de repente, por conta de eu encontrar Cristo, de Cristo me encontrar, me transformei em apóstolo, me transformei em mestre, me transformei em discipulador, em discípulo também. E agora, olha onde é que acabou a minha vida. Não em Jerusalém, a cidade santa, mas em Roma, a cidade pagã. Não num túmulo decente como todos os judeus eles faziam, mas agora vai ser jogado, na verdade, como um indigente na Via Ostiense, em Roma. Então Paulo, ele poderia ter todos os motivos do mundo de estar amargurado, de estar quebrado, engaiolado, mas não. A carta mostra ao contrário de tudo isso. Permita falar isso. Eu, quando estive na Itália, em Roma, nós tivemos no lugar onde Paulo foi martirizado. Então ali a guia falou para nós: esse lugar aqui é o lugar onde Paulo foi martirizado, foi tirado o pescoço dele. Então lá está construído a igreja de São Pablo. E eu fiquei pensando, se os historiadores estão certos, aqui nesse lugar onde eu estou, aqui foi o lugar onde Paulo morreu, onde Paulo foi martirizado. E esse texto aqui, ele é um texto importante, porque o Paulo, ele foi preso, ele foi martirizado na perseguição de Nero. E hoje eu tive o cuidado de voltar de novo aos livros históricos da história da igreja e perceber como é que Nero, aquele demente que matou a sua própria mãe, perseguiu a igreja. Foi a primeira perseguição das 10 perseguições que a igreja iria perseguir até Diocleciano, onde muitas pessoas iriam morrer por conta do evangelho, por conta da sua fé, por conta da sua convicção de fé. A fé não era vendável, a fé não era um modismo, a fé não era como hoje: eu sou crente da boca para fora. Não, naquela época, se você descesse as águas do batismo, mediante a didaquê, se você confessasse Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, você deveria saber que você iria ser um martíria, ou seja, uma testemunha. A palavra testemunha, ela significa martírio, ou seja, eu estou pronto a morrer por conta da causa de Cristo. Então, o Paulo, o apóstolo, ele está nesse embrolho aqui, porque o Nero, segundo alguns historiadores, eu fui lá olhar eles de novo para voltar a esse pensamento aqui, como Suetônio, que foi um historiador pagão e que historiou os 10 imperadores do Império Romano, ou então o Tácito. Todos eles concordam que o Nero, ele colocou fogo em Roma em 18 de junho de 64 depois de Cristo. Então, como ele queria acabar com alguns quarteirões de Roma, da cidade, ele então coloca fogo em Roma, e depois que isso
traz uma consequência no sentido político até, né, sociológico até. O que o Nero faz? Porque dois bairros, vamos dizer assim, ou quarteirões cristãos não pegaram fogo, ele disse: bem, está aí, encontramos um álibi. Quem colocou fogo em Roma foi os cristãos, e por conta disso aí começa uma perseguição aos cristãos. Os cristãos vão ser perseguidos de forma hedionda, de forma violenta. Os cristãos vão ser mortos, né? Os cristãos vão se transformar em labaredas de fogo para iluminar o jardim do Nero. Os cristãos vão ser vestidos de peles de animais para ser jogado às bestas feras. Os cristãos vão morrer e não vão negar a sua fé. E dentre todos esses aqui está o apóstolo Pedro, que vai morrer justamente no local hoje onde é o Vaticano, que vai também ser martirizado por conta da fé cristã. Ele chega ao ponto, o Pedro, segundo os historiadores, dizendo o seguinte: eu não sou digno de morrer na cruz como morreu o meu Senhor, então eu me coloco de cabeça para baixo. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo, o apóstolo Pedro. Como o apóstolo Paulo, ele era judeu, mas também cidadão romano, ele não poderia ir para a cruz, então por isso ele foi martirizado, por isso que ele foi arrancado a cabeça dele. Então esses dois bastiões da fé cristã, que é o apóstolo Paulo, como também o apóstolo Pedro, eles foram mortos dentro desse contexto de perseguição que existiu naquela época, terrível, tenebroso, muito difícil. E aí, amados irmãos, esse texto então, que a gente tem como um documento canônico tão importante, esse texto aqui é importante para a nossa vida cristã, porque, como eu iniciei falando, mais importante do que você começar bem, a gente tem que começar bem a nossa vida cristã, mas é a gente manter e terminar bem. Não adianta você começar bem, eu estou no culto e ora e tal, isso, aquilo e aquilo outro, e depois, ao longo dos anos, ao longo que os anos vão entrando, mês, o dia, o ano, a década, você vai perdendo essa paixão, vai perdendo essa gana pelo divino, essa gana por Cristo, né? Paulo aqui, ele deixa isso muito clarificado para nós, porque ele começa bem, você vai ver em Atos capítulo 9, já pregando o evangelho, mas ele continua de maneira altaneira, servindo, amando ao Senhor e servindo a igreja como servo da palavra. E ele termina bem também a sua vida cristã, o seu ministério, e por isso nós temos aqui uma carta, um documento de 2000 anos atrás, que serve para mim e para você como um protótipo, como um modelo, em pleno século 21, onde as pessoas são tão inconstantes, uma hora começa bem, outra hora não, uma hora quer ganhar o mundo, outra hora quer ficar dentro de casa, uma hora quer fazer tudo aqui na igreja, outra hora não quer fazer mais nada. A gente vive uma geração inconstante. Quando a gente olha para Paulo, a gente vê um homem constante, que passa por lutas, que passa por dificuldades, mas que agora ele emite da sua lavra, ele escreve a sua última carta, a carta para um jovem Timóteo, que vai servir para nós também. E olha só como é que ele começa a carta, como é que ele começa escrevendo para Timóteo e também para nós. Ele diz assim no texto: quanto a mim, não é quanto a outra pessoa, é quanto a mim, é um testemunho pessoal dele. Quanto a mim, disse o apóstolo Paulo, eu já estou sendo oferecido, disse ele, estou sendo oferecido por libação. Aqui o entendimento Paulo está entregando tudo por amor a Cristo. Libação era o derramado vinho do sacrifício.
Era como se ele estivesse derramando a sua vida, o seu ministério diante do Cristo, diante do Senhor. Ele diz, Timóteo, ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo era um jovem. Timóteo foi um discípulo de Paulo. Ele não está dizendo para Timóteo assim, ó Timóteo, faz o seguinte, esquece esse negócio de ser crente, esquece esse negócio de ser discípulo, matateu. Vai fazer outra coisa, menino. Vai ser filósofo, vai ser advogado, vai fazer outra coisa, porque olha onde é que eu estou. Estou aqui em Roma, numa cidade paganizada. Estou aqui preso. Vou enfrentar o martírio. Não, ele não fala isso para Timóteo. O apóstolo Paulo, ele vai incentivando Timóteo e eu e você, mesmo preso, e ele começa dizendo uma coisa importante. Ele diz, eu estou sendo oferecido, Timóteo, por libação. É como o derramar de uma bebida antes do sacrifício. Assim eu estou derramando a minha vida diante do grande sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, pela igreja, disse o apóstolo Paulo. É interessante porque a suprema consciência de Paulo é o entendimento que todos nós somos finitos. A grande desgraceira, desculpe eu usar essa palavra, da nossa geração, que não teme mais a Deus de todo o coração, é porque fugiu dela o senso de finitude. Quando foge de mim e de você o senso de finitude, o senso que amanhã eu posso morrer, eu não posso acrescentar um côvado na minha vida, eu não posso nem fazer projetos e planos, segundo diz a Bíblia. O Tiago, o apóstolo, falou isso. Antes de você fazer alguma coisa, diz, se Deus quiser, eu vou fazer. Por que a Bíblia trabalha essa questão? Porque a Bíblia quer projetar em nós o senso de finitude. Nós somos finitos. Quando uma geração, quando um homem e uma mulher perde isso, ele perde Deus também. Porque se eu tenho um senso de finitude que eu vou morrer, eu me agarro a Deus, porque eu sei que essa vida biológica, ou essa vida bios aqui, ela passa, ela acaba, ela definha. Agora, se eu tenho um senso da eternidade, do zoé de Deus, da vida de Deus, então a vida de Deus é indestrutível, ela permanece, ela continua. É por isso que se você sair agora com o microfone na mão, com uma câmera e entrevistar jovens, entrevistar qualquer pessoa aí deste mundo, dizer o que é a vida para você? A vida para mim é aproveitar, a vida para mim é curtir o máximo, a vida para mim é sugar tudo dela. Eles não têm visão escatológica, visão do amanhã, visão que eu posso morrer e ir para o inferno. Então o apóstolo Paulo, ele tem essa consciência de finitude no texto, porque ele fala para Timóteo uma coisa interessante. Ele disse, Timóteo, ou a igreja ADI que está aqui, quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação, por conta do meu trabalho a Cristo, por conta de tudo que eu fiz por Cristo, estou sendo derramado. E aí ele continua dizendo o seguinte aqui, o tempo da minha partida é chegada. Interessante que esse senso de consciência de ir embora, que a palavra aqui é partida, que é analysis no grego, dá a ideia para nós de finitude humana, obviamente, mas dá a ideia para nós de duas coisas. Quando Paulo usa essa palavra, o tempo da minha partida, ele está, a ideia é como alguém que está soltando a corda do navio para partir rumo para outra praia, para outros mares. Essa é a ideia. O navio está indo embora, o navio vai singrar outros mares. A ideia também é de alguém que está desmontando a barraca ou a tenda
e se levantando do acampamento para ir embora. A ideia aqui, tempo da minha partida, analuzes, aqui. É essa a ideia de o navio se ingrar e ir embora, buscar outros mares. Ou então a soldadela ou o pessoal do Atalaia, que hoje tiveram acampamento lá no exército, de desmontar a barraca, acabou, desmonta tudo e vão embora. É essa a ideia que Paulo está querendo passar aqui para mim e para você, nesse texto aqui. E ele mostra para nós que a nossa vida é finita, que a nossa vida é como um navio que vai, que a nossa vida é como desarmar a tenda, a barraca, desarma, e a soldadela vai ter que sair do acampamento, como eu e você. Mas Paulo usa aqui 3 coisas que eu acho de suma importância, tanto para Timóteo e para a igreja do primeiro século, como para nós, a igreja do século 21. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, primeiro ele diz assim: quanto a mim, eu vou morrer, estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Paulo não está desesperado por conta da morte. Ele sabe muito bem que a morte é um veículo que leva o homem para Deus. Ele tem consciência do céu, ele tem consciência do Cristo que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, Paulo agora, ele vai para outro caminho e ele diz para Timóteo 3 coisas que são importantes também para nós, em pleno século 21, analisar e pensar. Primeira coisa, ele diz: combati o bom combate. Todos nós, não só o apóstolo Paulo, todos nós também estamos combatendo. O Paulo combateu o bom combate, ele combateu as heresias, ele combateu as obras do diabo, ele combateu os falsos mestres, ele combateu tantas coisas. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, você vai perceber que Paulo foi um soldado que combateu em prol do reino de Deus. Ele disse: eu combati, eu não fugi do combate, eu não dei as costas do problema, eu combati o combate de Cristo. E ele fala para Timóteo: eu combati o bom combate. E todos nós também estamos lutando e temos que combater. Você que é pai, tem que combater o bom combate. Você que é mãe, tem que combater o bom combate. Você que é cristão, tem que combater o bom combate. A nossa vida não é um parque de diversões. A nossa vida, como disse John Bonham, que escreveu o livro O Peregrino, mas ele escreveu outro livro que eu acho mais interessante ainda. Ele disse: a nossa vida é uma guerra santa contra as hostes do diabo e deste mundo tenebroso. Nós somos um soldado que todo dia, no abrir os olhos, nós estamos combatendo contra nós mesmos, contra a nossa mente, contra as nossas emoções, contra o mundo tenebroso que está aí fora, contra as hostes do inferno que quer nos desbaratar. Há uma batalha, há uma beligerância. O mundo não é um parque de diversão, o mundo é uma batalha. E muita gente tem caído em campo de batalha. Começa bem, agora é Deus, agora é Bíblia, agora é oração, agora é amar esse Deus maravilhoso que me salvou das trevas e me levou para o reino da sua luz. E ele começa bem, e na medida dos anos, parece que vai perdendo a força, parece que vai perdendo a energia. E muitos acabam mal, como você conhece, eu também. E muitos acabam de maneira tão terrível, ao ponto de nem mais acreditar em Deus. Como uma vez uma jovem falou para mim: pastor, ora para eu entrar na universidade. Nunca me esqueço disso.
E a gente, vamos orar, irmão, vamos orar. Você vai entrar, vai ser uma bênção. Você vai ser luz lá na universidade, lá naquele campus. Você vai poder testemunhar de Deus lá. É isso e tal. E ela passou mesmo, passou na universidade. Entrou na universidade. Começou a estudar na universidade. Aí eu me lembro que no retiro, no acampamento de verão que ela foi, eu vi que ela estava meio assim, meio desligada. O pessoal, todo mundo louvando, e ela lá na dela, não abria a boca. Ficava assim, o olhar meio fora do eixo, da curva. Eu me lembro que quando acabou o culto, eu chamei ela para conversar. E aí, como é que está? Como é que está a tua fé? E aí ela falou, não tenho mais fé. Eu comecei a ler outros livros. Eu comecei a ler o Nietzsche. Eu comecei a ler o Sartre. Eu comecei a ler esses teóricos da filosofia. E eu comecei a perceber que não existe somente uma verdade. Que existem outras verdades também. Que Cristo não é a única verdade. E esses livros têm me encantado e tudo mais. E eu falei para ela, olha, mas o Nietzsche, o pai dele era pastor, depois ele morreu louco pela filosofia dele. O Sartre criou o niilismo, o nada, a bolha do nada. Mas ela se perdeu no meio dos livros, ela se perdeu no meio da academia, ela se perdeu no meio de tudo isso. Ela começou tão bem, aquela menina, na fé, e agora estava prostrada aos pés dos livros dos ideólogos dessa geração. O Paulo começa bem, ele disse, todos nós que estamos aqui neste lugar, nós combatemos. Há um combate fora de nós e há um combate dentro de nós. Há um combate da mente, há um combate na emoção, há um combate de vício, há um combate que nós precisamos enfrentar, lutar com a graça de Deus. Paulo combateu todos os combates dele debaixo da unção, da graça e da autoridade do Espírito. Não é combate por combate, é o combate de Deus. É o combate deste mundo. Paulo combateu o bom combate. Quer ver? Você não precisa ler. Olha só. Em outra carta, ele escreve, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32, eu vou ler aqui para vocês, ele diz assim, são eles servos do Senhor, ele está aqui fazendo uma ironia contra os falsos apóstolos que estão questionando o ministério dele na carta aos Coríntios. São eles servos de Cristo, eu estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda muito mais, trabalhei muito mais do que eles, eu fui encarcerado, muitas vezes, ele continua dizendo, eu fui açoitado, mais severamente exposto à morte, repetidas vezes. E aí ele continua dizendo, 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites, é 40, mas o judeu, para não quebrar a lei, ele então dava 39. Paulo diz, 3 vezes eu fui golpeado com varas. Uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, sabe? Eu passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, disse o apóstolo Paulo. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, eu enfrentei muitos perigos, aonde? Nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas que queriam me matar, perigo dos gentios, perigos na cidade, diz o apóstolo Paulo, perigo no deserto onde eu andei, perigo no mar, perigo também com falsos irmãos. Eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, muitas vezes eu passei fome e sede, e muitas vezes eu fiquei em jejum. Muitas vezes eu suportei o frio, eu suportei a nudez, falta de roupa. Além disso, eu também enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, as minhas preocupações com todas as igrejas. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, para mostrar o combate que o apóstolo Paulo combateu.
E muitas vezes a gente enfrenta uma lutinha, já não quer mais ir na igreja. E muitas vezes a gente enfrenta uma palavra que veio envezada para nós, e o nosso coração já está todo ferido, todo machucado, todo cheio de mimimi. E Paulo aqui está dizendo: eu combati o bom combate. Ele diz: eu completei a carreira. Completar a carreira, eu tenho uma vida para viver. Todos nós temos uma carreira. Todos nós aqui temos uma carreira para correr. Todos nós aqui temos uma vida, um propósito de vida para viver. O apóstolo Paulo diz: eu completei a carreira que Deus deu para ele. Qual é a carreira que Deus deu para ele? Ser apóstolo dos gentios. Qual é a carreira que Deus deu para você? Talvez ser mãe, talvez ser isso, talvez ser aquilo, não sei. Você tem que correr a carreira e completar a carreira que Deus te deu na fé. Completei a carreira. Algum tempo atrás, talvez, sei lá, Atos 20, ele escreve, Atos 20, 24, ele escreve dizendo: em nada considero a minha vida preciosa para mim. Se você considera a sua vida preciosa para você, eu tenho pena de você. Porque Jesus Cristo também disse: aquele que ama a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida vai achar. O que Cristo está querendo falar sobre isso? Está falando que essa vida passa, mas a vida dele permanece para sempre. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui dizendo: em nada, Atos capítulo 20, 24, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aquilo que Deus deu para mim, eu tenho que fazer. Então, todos nós temos uma carreira para correr, um propósito de Deus para a nossa vida. E Paulo fala, o terceiro ponto aqui, ele diz: eu guardei a fé. Ou seja, eu fui fiel. Eu fui fiel ao Senhor. Desde Atos 9, quando Jesus me encontrou, eu fui fiel ao Senhor. Será que somos fiéis a Deus? Eu fui fiel ao Senhor. Eu guardei, presta atenção, o bom depósito. Quando ele está falando de guardar fé, ele não está falando de uma fé pisteu, ele não está falando de uma fé pensativa. Quando ele fala de fé aqui, ele está falando do tesouro do Evangelho. Eu guardei a fé. Então, 3 coisas importantes aqui para nós, antes de eu continuar, que eu acho que é importante a gente repensar. Primeiro, nós estamos combatendo um bom combate. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Disse ele: eu fui fiel. Aí ele acaba dizendo, nessa primeira parte aqui, ele diz assim: a coroa da justiça. A coroa da justiça. Ou seja, Paulo está usando a figura dos jogos. A gente está tendo aí os Jogos Paralímpicos, né? Paulo está usando aqui a figura dos jogos da época dele, quando o atleta que ganhava, ele recebia uma coroa que era a grinalda de louro, aquela grinalda sobre a testa. Então, quem recebia aquilo quando chegava na sua cidade era aplaudido. Tinham pessoas que faziam um muro e abriam uma porta para aquela pessoa que ganhasse, passasse ele pela primeira vez sobre aquela porta e poder fechar. Então, tinha todo um aparato aqui que Paulo está falando, só porque ele não está falando do mundo dos esportes, ele está falando do mundo da fé. Ele diz: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz. Por que ele usa a palavra reto juiz? Porque o juiz iníquo está sentenciando ele para daqui a pouco ele morrer. Paulo não era um ladrão, Paulo não era um malfeitor.
Paulo não era alguém que era uma ameaça para a sociedade. Paulo era um pregador. Paulo era um apóstolo. Então, por conta disso, ele está preso. Por conta disso, o apóstolo Paulo está sendo perseguido. Por conta disso, existe decreto injusto para que Paulo morra. Mas Paulo, ele toca num ponto que eu acho importante, porque ele fala não dos juízes romanos, mas o olhar dele, como deve ser o meu olhar e o seu também, porque nessa vida nós vamos ser muitas vezes injustiçados. Nessa vida nós vamos ser muitas vezes injustiçados, e por isso que o meu olhar e o seu olhar tem que se voltar para aquele que é o reto juiz, aquele que julga de maneira justa, de Caios, a minha e a sua causa. Ele diz assim, o qual o Senhor, está com letra maiúscula, o reto juiz me dará naquele dia, o que? A coroa da justiça. Essa vida com Deus, essa vida eterna, me dará naquele dia, não somente a mim, mas olha só o que ele fala, mas também todos quanto amam a vinda de Jesus. Quem ama a vinda de Jesus, levanta a mão aqui. Você está no texto aqui, então. Se você não ama, pode se levantar e ir embora. Você está fora do texto. Ele é muito claro em falar, já agora a coroa da justiça, diz o apóstolo Paulo, me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Olha aí a palavra dia, é letra maiúscula, não é um dia qualquer, é o dia do Senhor. Me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Jesus vai voltar. E vai nos levar, como disse Tito, um povo seu, zeloso e de boas obras. Quem crê na vinda de Jesus aqui, levanta a mão. Amém, irmãos? Aleluia, que bênção saber que Jesus vai voltar, disse o apóstolo Paulo. Então, de Atos 9, onde ele se converteu, está aí na sua Bíblia, você pode ler na sua casa, até 2 Timóteo capítulo 4, se passou muito tempo, irmão. Atos 9 aqui, até 2 Timóteo capítulo 4 aqui, durante esse trajeto aqui se passou muito tempo. Passou mais de 3 décadas que Deus foi usando Paulo, que Paulo foi se desgastando na obra do Senhor, que Paulo foi amando esse Senhor, evangelizando, que Paulo foi pregando. E eu li aqui as coisas que aconteceram com Paulo, uma parte só que ele escreve à igreja de Corinto para mostrar o seu apostolado. Passaram muito tempo e Paulo continua o mesmo, amando, cheio de amor por Deus, confiando nele. O texto fala para nós e dá uma síntese de maneira interessante, porque depois de 3 décadas a gente percebe que Paulo enfrentou muitas lutas, mas olha só, irmãos, o coração dele ainda estava puro. Eu acho isso aqui lindo. O coração dele ainda estava inteiro, ele não estava mutilado. Quando eu estudei no seminário Betânia, havia vários amigos meus que estudaram junto comigo, que eles eram da África. E por conta que eles viveram aquele período lá na África de guerra tribal, muitos deles eram mutilados de guerra. Pé para trás, mão, estavam mutilados por conta da guerra. Então eles estudaram com a gente, alguns até vieram aqui, isso há mais de 20 anos atrás. O pessoal da África, que a igreja ajudou também bastante, até nas suas mensalidades, ajudando eles. Aqui, o Paulo, ele passou 30 anos, Atos 9, onde ele se converteu.
onde Cristo aparece para ele, até 2 Timóteo capítulo 4, que eu li aqui, passaram muito tempo, décadas e décadas, mas Paulo continua o mesmo. Ele não está com a alma envenenada, ele não é um velho rabugento, ele não é uma pessoa que está com o coração dele ferido, não, ele deixa passar nas entrelinhas do texto um coração puro, uma alma leve, uma pessoa cheia de Deus na velhice, uma pessoa que injeta no Timóteo esperança, uma pessoa que mostra a importância do poder do Evangelho no coração de um homem e no coração de uma mulher. Ele começa a falar desse sorriso escondido de Deus. Primeira coisa, Paulo entende que na nossa vida de caminhada, nós precisamos ter Timóteo ao nosso lado. Se você não tem um Timóteo para se chamar de seu, comece a orar e pedir para Deus um Timóteo para você. Uma pessoa de confiança, alguém que você pode abrir o coração, alguém que você pode rasgar a alma, alguém que você pode se alegrar e se alegra contigo, e chora contigo nas tuas dores, e chora contigo nas tuas tristezas, mas se alegra contigo nas suas vitórias, nas tuas bênçãos. Se você não tem um Timóteo para chamar de seu, pede para Deus. O Paulo tinha um. Olha só o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo era jovem, Paulo era velho. Ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Paulo está preso, o inverno está chegando, o frio na alma está chegando. Paulo não é o super espiritual. Eu sou o apóstolo Paulo. Eu ressuscitei mortos como Eutico. Eu treinei todos os líderes das igrejas que estão aí na sua Bíblia. Eu tive revelação profundas com Deus, como ele escreve a sua carta aos irmãos de Corinto: conheço o homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, mas que teve até o terceiro céu. Óbvio, era ele mesmo. Ele não tem essa super espiritualidade, não. Ele sabe que ele também é espiritual, pneumáticos, mas ele também é humano. Ele precisa de pessoas, ele precisa de gente, cheiro de gente, bafo de gente, gente que conversa, gente que está aqui, gente que te abraça, gente que diz para ti: está errado esse negócio aqui, meu amigo, tu é meu amigo, mas isso aqui você fez errado, isso aqui está certo. Gente que te anima, gente que está do seu lado. Ele não quer a solidão, ele ama a solicitude, mas a solidão é complexa. Então ele fala uma frase que eu acho importante, ele diz: procura vim ter comigo depressa. Várias vezes vai aparecer isso aqui no texto, porque nós precisamos ter pessoas ao nosso lado que nos ajude na caminhada da fé. Porque, amados irmãos, tem um pastor amigo meu, ele já pregou até aqui na nossa igreja, depois ele foi dar aula nos Estados Unidos, na Universidade Emory. Ele fez o doutorado dele lá, e eles convidaram ele para dar aula lá, e ele foi dar aula lá. Inclusive, infelizmente, há 6 meses atrás, ele acabou falecendo. Ele faleceu por conta de um transplante, que lá nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil, e ele precisava de um transplante, e ele era novo, ele pregou aqui, o Dr. Luiz Wesley, né? E a gente orou, e todo mundo orou e tal, mas ele acabou falecendo lá nos Estados Unidos mesmo. Mas uma vez ele falou uma coisa para mim que eu achei interessante. Ele disse: Carlão, na vida existe a teologia da desilusão. Eu nunca me esqueço que ele falou isso. A teologia da desilusão. Por quê? Porque os homens não são perfeitos. Perfeito é só Deus. Todo relacionamento, seja ele conjugal, seja ele comunitário, óbvio que vai haver ruídos.
Não queira buscar perfeição na pessoa, porque você vai se decepcionar. Não queira buscar perfeição na igreja, porque você vai se decepcionar. Tem gente que diz assim: eu não vou na igreja porque aquela igreja não é perfeita. E eu sempre digo para ele: então faz o seguinte, irmão, sabe o que tu faz? Vem aqui na igreja às 6 horas da manhã e entra na igreja, que daí não tem ninguém. 6 horas da manhã não tem ninguém. Aí você vai encontrar uma igreja perfeita, porque não tem gente. Só que tem um detalhe: na hora que você botar o pé aqui, ela já virou imperfeito, porque você é imperfeito, você também é pecador. E Paulo, ele está aqui trabalhando essa questão com a gente também, quer ver? Olha só, ele diz assim, na teologia da autoilusão: porque Demas, o Demas era o amigo do Paulo, meu amigo. O Demas andou com o Paulo para baixo e para cima. Ele diz assim: o Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Você já sentiu a dor do abandono? Faz parte da caminhada da fé. E a gente tem que saber lidar com todos esses espigões da alma. Ele diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito, ele foi para a Dalmácia. Eu estou sozinho. Somente Lucas está comigo. O Lucas ali da Brenda. Somente o Lucas está comigo, disse o apóstolo Paulo. Mas a igreja também vai ter o Lucas. Somente o Lucas está comigo. E uma coisa que é importante: a engrenagem da igreja, ela é a engrenagem do perdão. Porque quando Paulo cita aqui Marcos, olha só, aí no texto, por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta, diz assim, ele diz assim: Marcos, toma contigo Marcos e traze contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Se você ler esse texto assim avoadamente, você não vai entender algumas coisas que estão por trás do texto. Por exemplo, quem foi Marcos? Sobrinho de Barnabé. Marcos era filho de Maria. Maria morava em Jerusalém. E os discípulos tinham que ficar em Jerusalém, porque Jesus deu ordem para eles: permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de todo o poder. Mas como é que eles iam permanecer em Jerusalém, se eles não eram do sul, eles eram da Galileia, lá do norte? Então, essa mulher abastada, ela traz esses discípulos para o cenáculo, na casa dela. E Marcos é filho dela, sobrinho de Barnabé. E aí, o Marcos é testemunha ocular também de tudo que está acontecendo dentro da história da igreja, do mover de Deus em Atos dos Apóstolos. E aí, quando o apóstolo Paulo, ele é chamado para a obra missionária, Atos capítulo 13, ele e Barnabé, o Marcos, que é um jovem, ele diz: eu também quero ir, eu posso ir com vocês? Eles falaram: pode. E ele foi. Só porque chegou numa certa cidade, ele disse o seguinte: sabe de uma coisa? Eu não vou prosseguir mais, eu vou voltar, eu acho que isso não é para mim, tchau, e foi embora. E aí o que aconteceu? Na segunda viagem missionária, que foi a primeira, o Paulo e o Barnabé iam. Aí o Marcos chegou e disse: eu quero ir de novo. Aí o Paulo falou: para, você não vai. E aí a Bíblia fala para nós: houve entre Barnabé, que era primo, alguns dizem que é tio, a Bíblia não deixa tão claro assim, houve uma discussão entre o Paulo e Barnabé. Então o que aconteceu? O Barnabé pegou o seu sobrinho Marcos e foi evangelizar em outra banda, e Paulo pegou Silas, depois Timóteo e essa turma toda que está ali, e foi para outro lugar. E ele disse: o Marcos não vai comigo mais. Só porque tem um detalhe, pessoal: eu e você, eu digo eu também, todos nós, a gente carimba as pessoas, é ou não é? Essa pessoa é assim, ela vai morrer assim, ela não muda, e a gente vai carimbando pessoas como o pessoal do mundo carimba. A gente vai carimbando todo mundo, porque a pessoa fez isso, porque a pessoa fez aquilo, e a gente vai carimbando. E Paulo carimbou o Marcos.
só porque Deus estava trabalhando na entranha do Marcos. Porque Deus trabalha aonde a gente não vê. Porque Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na vida do irmão que está lá atrás. Deus está trabalhando na pessoa que está aqui no meio. Deus está trabalhando na minha vida. Deus vai trabalhando. E o que Deus fez? O Paulo achava que o Marcos, ele foi inútil. O Marcos não serve. Não. E só porque Deus falou, mas eu não sou Paulo, eu sou Deus. E Deus começou a trabalhar com o Marcos. E vai trabalhando com ele. Vai trabalhando com ele. Sabe o que acontece? O Marcos é o primeiro a escrever um evangelho. O evangelho segundo escreveu São Marcos. E agora, Paulo, sabendo o que Deus tinha feito na vida do Marcos, o Paulo fala para Timóteo: traz Marcos contigo, porque ele é útil para o ministério. Ou seja, Paulo reconheceu, como eu e você devemos reconhecer, que as pessoas não têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela não. As pessoas são transformadas pelo poder e pela graça de Deus Todo-Poderoso. Eu não posso carimbar ninguém, porque quem trabalha na engrenagem da igreja é Deus. Aqui é o perdão. A igreja é a comunidade do perdão. Se você não perdoa, você não pode orar o Pai Nosso. Se você não perdoa, você não pode passar pela ponte que você mesmo estourou, porque você um dia vai precisar que alguém te perdoe. O próprio Cristo te perdoa. E Paulo aqui está perdoando. O Paulo aqui está dizendo, ele é útil para o ministério. O Paulo está preso, irmãos, mas o coração dele está livre. Ele diz: quanto a Tíquico, eu mandei a Éfeso. Ele está preso, mas o coração dele está livre. Ele está livre em Deus. Ele não está amonado. Eu estou aqui preso, não quero mais saber. Não, eu mandei esse homem aqui para Éfeso, o Tíquico. Ele mandou para Éfeso, levou 2 cartas importantes. A carta de Colossenses que você tem aí. O Paulo, ele está preso, mas ele está livre. E tem muita gente hoje aqui no nosso meio que está livre fisicamente, mas está preso na alma. Ele não esquece o passado. Ele tem problema psicológico. Ele não deixa Deus fazer a obra. Ele não deixa Deus quebrar as cadeias. Ele não deixa Deus quebrar o lacre. Ele entra ano e sai ano, ele volta sempre a mesma história. Ele volta sempre a mesma cena. Irmãos, libera, perdoa. Seja homem e uma mulher que coloca e entrega tudo nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo diz assim também: quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade. Eu acho isso interessante, porque Deus não nos coloca numa redoma de vidro. Quando eu e você nos convertemos, a gente não se transforma em robô. A gente continua sendo gente que chora, que tem medo, que precisa de ajuda, que precisa de uma palavra amiga, que precisa de se agasalhar. Paulo aqui está falando para Timóteo. Ele disse: Timóteo, traz a capa, porque o inverno está chegando, o frio está chegando também. Era aquela capa pesada que ele deixou em Troade. A capa que era um furo só, onde ele botava a cabeça. Então caía aquela capa sobre ele. É sobre aquela capa que ele ia passar o inverno. Ele disse: está frio aqui, essa prisão está dolorida. Então, Timóteo, não esquece, traz a capa. Posso soltar? Traz a capa. Traz os livros também. Traz os pergaminhos. Que coisa maravilhosa isso, porque o apóstolo Paulo, ele não está preso nas circunstâncias. Ele tem o olhar dele em Deus. Ele sabe que vai morrer, mas ele não perde a esperança escatológica, a esperança em Deus, a esperança no Senhor. Como eu e você não podemos também perder.
Ele sabe que Deus está aqui, que Deus agasalha, que Deus está na alma dele, que a alma dele está limpa, que o coração dele está limpo pela graça de Deus. Mas ele também sabe que ele é homem, que ele é gente, que ele precisa da capa, que ele precisa se agasalhar, que ele precisa de companhia, que ele precisa de gente perto dele. Não queira andar sozinho. Não queira andar. Hoje é o 1º dia de setembro, está certo? Não. É o 1º dia de setembro. Falta quantos meses para acabar o ano? Quantos? 4 meses. Parece que o ano iniciou ontem, né? E se você abrir a sua mão assim, ó, não precisa fazer isso. Se você abrir a sua mão assim, durante esse ano todo, quantos amigos de capa você fez na sua caminhada ao longo do ano de 2024? Quantas pessoas você pode abrir o coração, que você pode dizer, esse aqui é um amigo que eu confio? O Paulo, ele disse para Timóteo, traz a capa. E como a hora já passou, ele fala também que na nossa caminhada, nós também teremos os latoeiros da vida. Está aí no verso 14. Que causou muitos males. Tem pessoas que a vontade dele é sempre fazer mal. Se conta uma coisa para ela, ela nunca está alegre, nunca está feliz. Ela sempre encontra alguma coisa para criticar, alguma coisa para dizer não é bem assim, alguma coisa, isso aí também eu já fiz. Avisa que os instrumentos já estão abertos. Aí eu acho que não é bom fazer. Tal. Sempre tem os Alexandres, o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Aqui é outra coisa que a gente não pode fazer nada pela nossa força. A gente tem que pegar tudo e entregar nas mãos de Deus. Não adianta fazer pela nossa força. Agora eu vou... Não, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Tu sabe julgar melhor. Tu sabe fazer melhor. Verso 16, já estou encerrando. Ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram, disse o apóstolo Paulo. Mas no verso 17, ele diz assim, mas o Senhor, irmãos, quando as pessoas nos abandonam, e às vezes o abandono aqui não é propositivo, o abandono aqui, às vezes é porque Deus quer trabalhar também com Paulo. Deus trabalha com a gente, para a gente depender mais dele, para a gente confiar mais nele, para a gente não depender tanto de pessoas, tanto de homens, tanto de pastor, tanto de líderes, tanto não sei o quê. Há uma dependência hoje afetiva, no ponto de vista de líderes hoje no Brasil, que a gente está começando a questionar isso. O líder falou isso, todo mundo faz. Peraí, mas a Bíblia fala. Talvez o que Deus está aqui tratando e trabalhando com Paulo é a questão seguinte, Paulo, a última instância dessa vida não são as pessoas, sou eu. Olha só, tu fundou a igreja, tu treinou líderes, tu fez um monte de coisa, e o texto diz, todos me abandonaram. Mas o verso 17 é conclusivo, diz assim, mas o Senhor, Ele me assistiu, e não só me assistiu, Ele me revestiu de força. É Deus que dá força para nós na hora da dor. É Deus que nos reveste. É Deus que nos ajuda na hora da decepção, na hora do amargor. É Deus que arranca o fel, arranca os espingões. É Deus que nos reveste e nos dá força na hora da luta, na hora da dor, do sofrimento, da crise, da dificuldade. É Deus, o eterno Deus, que vem ao nosso encontro, nos reveste e nos dá força. Que Ele quer dar força para você e para mim. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio fosse pregado o Evangelho. E ele acaba dizendo, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. E a mesma oração do Pai Nosso, livra-me do mal, é do maligno mesmo, de toda essa obra maligna do diabo, que quer nos destruir, esse sistema
que as pessoas estão adorando esse mundo sistemático. Eu tenho uma pregação para trazer aqui na igreja, em 1 João: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vou pregar essa pregação aqui sobre o amor falsário, sobre o amor que Deus odeia que você ame. Deus é amor, mas esse tipo de amor Deus não quer que você ame. Não ameis o mundo. Que mundo é esse? O sistema que todo mundo está em busca dele, em aplauso e um monte de coisa e tal. Paulo está dizendo: Deus me livrou da obra maligna. E ele conclui dizendo: e me levará salvo para o seu reino celestial. O Nero acha que arrancando a minha cabeça e o meu corpo sendo lançado no lugar onde ninguém não é nem enterrado, ele acha que com isso venceu a batalha? Não. O corpo está lá jogado, mas o espírito está com Deus. E no dia da vinda de Cristo, o Paulo vai ressuscitar no mesmo corpo e num corpo glorificado. Essa é a teologia que nós acreditamos e que Paulo sempre pregou, 1 Coríntios 15, sobre a ressurreição da carne. Por isso que nós não cremos em várias outras doutrinas que estão aí fora. Nós cremos que esse corpo aqui, que um dia tombar e for para o cemitério, ou de vocês, um dia quando Cristo voltar, esse corpo e o seu corpo também será ressuscitado num corpo glorificado. Aleluia. Aleluia. E aí ele, preso, solitário, velho, ele acaba louvando a Deus. Você louva a Deus na luta? Você louva a Deus quando a porta se fecha? Você louva a Deus quando alguém fala mal de ti? O Paulo louva e adora a Deus dizendo: a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos, amém.